Qual é o segundo tópico, filha? Assistente. Secretária de Preto aí, Velho. depois era Plano espiritual, não? plano espiritual. Não, seres não dimensionais. Não, plano espiritual. Mental e físico, como se entrelaça, como funciona, onde me encaixa, como que afeta. Vou esperar o filho botar. Eu vou lhe pegar um biscoitinho, posso? Pegar um biscoitinho. Alguém quer um biscoitinho doce? Então, de mel. a questão do livro é uma coisa que tem, assim, Fundamento. totalmente fundamento. Sim. O quê? Do livro? Esse livro que eu estava lendo. Porque eu já estudei alguma coisa de textos apócrifos, Apócrifos é muito bom. eu adquiri um material bem grande, a gente estava até comentando, né, sobre apócrifos, proscritos da Bíblia e tal, esses textos antigos. E aí eu estava... Em verdade, são pequenas partículas de textos que se salvaram, porque a verdadeira Bíblia não é conhecida do povo. Exatamente. Mesmo o Antigo Testamento É manipulado, né? é manipulado. Não é a verdadeira Bíblia. Vocês nunca viram. A verdadeira Bíblia, que é a real, ela não foi escrita por ninguém senão Jesus. Ele escreveu a verdadeira Bíblia em 9 pergaminhos, que depois nós vamos falar para vocês. É muita coisa diferente. Esse velho não gosta Você disso. vê que você tem relatos. O velho tem uma banana. Relatos verídicos que os primeiros cristãos da época acreditavam na reencarnação, acreditavam numa série de coisas. E aí Vejam bem. foram retirando. Vou lhe dar um exemplo, filha. Uma banana, filha, não duas. Duas é macaco, eu vou lhe dizer. Alguém quer uma água? Pastor, que é um copo. Este velho quer. Água do lago. Na antiga Bíblia, acreditava-se sobre encarnação e reencarnação. Existe uma passagem na antiga Bíblia em que Jesus diz a seus discípulos: quem achais que sou? E a resposta é: tu és o Messias. No Novo Testamento. No Velho Testamento, a resposta é assim. Existem 3 respostas. Pedro, tu és o profeta prometido. Isso. Vês? Tiago, tu és nosso Senhor. Judas Iscariotes. Então esse é o velho. E aí o copinho descartável. Judas Iscariotes diz: tu és a reencarnação. És de Elias. De Elias? Isso. Quem foi Elias? O profeta Elias que subiu numa carruagem de fogo para o céu. Mas a igreja não acreditava em reencarnação. E na reformulação, para o Novo Testamento, esse texto ficou assim: quem achais que sou? Tu é Elias. Tu é nosso Senhor. Tu és o Filho de Deus. Acaso algum de vós não é filho de Deus? Se até E Jesus disse: tu o dissestes. E aí ninguém lembra mais. Uma pequena alteração. Uma mínimas grande palavras manipulação. mínimas palavras que eles tiraram e aí ao resultado. Tirar uma vírgula que você de repente muda o texto todo. Lógico. Porque a compreensão já muda, né? Não, o pior é que hoje você tem Este filho, vá ver se filho morreu no banheiro. Você tem os pastores que acabam interpretando por você, né? As pessoas não têm muito conhecimento, são manipuladas até dentro da própria igreja, porque é a minha interpretação que eu dou no culto. Principalmente. E aí é massa de manobra.
que ele morreu mesmo. Viva. Fala que ele pelo cheiro não tá não. Não, mas ele tá vivo só porque ele ligou o exaustor do banheiro, senão não Fala que ele que pelo cheiro que tá aí, ele não tá vivo não. o urubu comeu ele, ó. Lázaro, venha para fora. O cheiro da decomposição já está no ar. É. Vocês sabem quem foi Lázaro? Lázaro Primo de é um Jesus? leproso, né? Assim, Não, filha. não? Liliana. Amigo de Jesus? É, um pouco pelo relato. Primo de Jesus. Não, é primo de Jesus? Vocês conhecem a passagem de Lázaro? Mais ou menos, não sei se eu conheço direito. A esposa de Lázaro mandou que Tiago fosse até Jesus. Isso? E ele disse, Jesus, Tiago disse, Jesus, Lázaro está doente. Precisamos de sua ajuda. Jesus disse, vá na frente, eu chegarei. E os apóstolos disseram, Jesus, você não vai até seu primo, ele ainda não é o momento. 3 dias se passaram. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. O que Jesus fez? Lembra? Jesus falou, tirem a pedra. Lázaro chegou. Mais leve. Lázaro chegou. Mais leve. Você não estava em estado de decomposição lá em cima. Não, né? São necessidades fisiológicas humanas as quais Ele está contando até a história do Lázaro. Então, quando retiraram uma pedra, o cheiro fúnebre saiu da caverna. Pode sentar. Na verdade, eu vou pegar um negócio pra comer. Pode pegar. Ah, esvaziou, tem que encher de novo. Claro. Como é que fica mais tarde? O que os parentes de Jesus disseram naquele momento? Você chegou muito Está tarde? escrito. A irmã de Lázaro disse antes de tirar a pedra, né? Que já. Desce as Mas Jesus, já fazem 3 dias. Isso, já cheira mal. Não cheira mal? Lázaro está morto. Estou sentindo um cheiro horrível aqui. É Lázaro. Jesus disse, tirem a pedra. A pedra foi retirada e o cheiro fúnebre inebriou o ambiente. Como agora. Tá vendo? A história É ao vivo, né? é um negócio. Então Jesus disse, Lázaro, venha para fora. O que a esposa de Lázaro disse nesse momento? Ele zomba de nós. Ele não chegou a tempo e agora zomba de nós com este show. E o que aconteceu? Lázaro saiu. Lázaro saiu voltando do mundo dos mortos. E ainda viveu além da vida que Jesus teve. Não é isso? Contar a história. Aí já aí, um exemplo. Você já pegou isso? Esqueceu de vocês. Não, que isso. A gente não vai poder comer Não, na verdade é porque ele é pouco pra ele. Também. Aí tá, né? Lázaro ressuscitou, mas o cheiro fúnebre ainda está no ar. É, ficou impregnado na pedra. É melhor que fechem a pedra agora. Realmente, por cheirar minha camisa, tava um cheiro de cachimbo. Não, a gente tá falando do Cachimbo, cachimbo, né? não. Aham. de cocô mesmo. Antes fosse. Cocô, cara. Isso aqui. Eu tô sentindo o cheiro. O cocôzão ficou lá em cima. Não, Não desce não. mas entrou aqui pra dentro. Vou me levar a vibração. Tomei banho. E se eu dissesse de uma maneira real e sincera para vocês que Lázaro está aqui entre vós?
Alguém teve... Do Lázaro. Esse? Cadê o Lázaro? Lázaro está aqui entre vós. Alguém já teve reencarnação? O Foi que ele? cheguei não ficaria? Esse significativo que você falou dele e a vibração dele veio. Não. Não. Não? Então não sei. Que Alguém algum te- de vocês aqui presentes é o quê? Uma reencarnação. Reencarnação de Lázaro. Que Sério? isso? Diogo. E eu? Falou? Um de vós. Ah, não vou ficar na curiosidade? Não. Não. É na faz isso Não é curiosidade? voz. Sei. É, Por não, enquanto, Lázaro. Ah, não, É sério velho, mesmo. sim. Fala aqui legal, pô, pra gente, pô. Fala que legal. Débora, muito maneira. Olha que legal, pô. Vou dar só uma dica. Não, sério mesmo, Uma cara. dica? Uma dica. O senhor consegue, uma dica Vou dar uma pra boa pessoa dica. perceber. vou dar uma boa dica. É mulher ou homem? Que era Lázaro, consequentemente é um homem. É um Não, três não, aqui. peraí. Sim, Mas a tô gente esperando. pode, tem horas de encarnações que eu sou homem, tem horas que eu sou mulher. Não, filha. Não? Isso Eu só é venho um como con- mulher? Sim. Putz, grila. Isso é um desconhecimento. Pô, então, Vou botar a mão na cabeça conhecimento que se eu eu sabia. soubesse. Hã? Para com isso. Lázaro era primo de Jesus. Jesus era o quê? O Cristo. Certo? O Messias enviado de Deus para pregar a nova era. Para que Jesus pudesse fazer o que ele tinha que fazer, ele precisava, mesmo ele sendo Jesus, de alguém preparado. É, sou de vários, né? Alguém que tivesse uma energia adequada para proporcionar a Jesus o seu feito. Pessoa de São José. E Lázaro trouxe Jesus de volta dos mortos, simplesmente para provar o poder de Deus? Não. Não, para cumprir a missão. Para cumprir a missão dele. E a missão de Lázaro agora é preparar o caminho para a volta de Jesus. Essa é uma grande dica. E a que eu posso dar. Que responsabilidade? Né, não? Não. Eu Tô de boa, né? Eu sei da Papai, lá. responsabilidade. Ele está nessa sala. Um de vós. Um dos três aqui? Então quem for levante. É isso que eu tô pensando. Vai sair Rapaz, na quase que eu levantei agora. Para com isso, que eu ia Bom, levantar. esse aqui quase foi Lázaro agora. É, o cheiro. Lázaro está aqui. Se fosse. Mas ele se entrou na vibração. É verdade. O cheiro realmente. Caraca. Agora eu. Bolou, né? Mas esquecemos Também Lázaro por enquanto, hoje? Porque a mesma pessoa que foi Lázaro também foi Davi. A mesma pessoa que foi Lázaro e que também foi Davi tem uma responsabilidade muito grande com o Senhor dos Exércitos. Então, portanto, isso não é importante por enquanto. Ah, é. Acabou de falar com ele, Caraca, tá? Ele já sabe, eu também já sei quem é. Ele. Ele. Você consegue sua língua. Eu também já sei quem Senão é. eu lhe dou Não, se esse não é você- cachimbaro quente para Se não é você, então só sobraram dois. Não, ele não falou que não é ele. Ele falou que já sabe quem é. Eu também já sei quem é. Eu também sei quem é. Nós temos 4 homens aqui. Pois, pelo menos é o que aparenta. Ainda tem você, né? Ah, Não, é. Tem eu não sou tem- homem, eu não, sou mas ser. tem um aparelho, tem um. Tem aparelho. Eu Isso, disse é. que ele está na sala. Tá, Não disse tá. quem é. Pois. Mas também não disse que é o aparelho esse meu canal. Assim como eu não disse que é você. Assim como eu não disse que é o fedor de Lázaro. Fedor de Lázaro. É, ele não é Lázaro, é só um fedor por enquanto. Assim como eu não disse que é a espada de Miguel que está ali sentado. Pois, um de nós. Quem não importa por enquanto. Adoro curiosidade. Sabe a história do menino capeta? É isso. Você vai conhecer ela lá embaixo. Ó, vai, pô. Cadê o Mexe. menino Receba. capeta? A história. Essa eu não acho história para contar. Isso são tudo bosta. Esse
besta. Ficam contando história de menino capeta. Curiosidade matou o gato. Mata ser humano também. Porra. Principalmente pela língua. Agora, outro ser humano pode matar a gente. É isso. E ser é mais fácil, Pelo viu? cheiro. É isso aí, que comentei as pessoas. Sabemos que tem uma encarnação aqui de alguém que na outra vida foi gambá. Ah, isso é um fato. Isso aí já... Quem foi? Porra, quem fui, né? É melhor você falar isso. Vamos agora para o segundo tópico. Plano espiritual, mental e físico. O que é o plano espiritual? Ficou com essa cara por quê? Não, pensativo. Pois você também tem tantas coisas para pensar que fica nervoso até. Não, tô nervoso não, só pensativo só. Esse é eternamente. É, o seu não É que ele está em fase de crescimento. Né? Nossa Senhora. Existe um canto no universo que nós chamamos de subnível de contenção 9. É um buraco sem fundo para onde vão as almas perdidas. Está no estômago desse filho. O famoso buraco negro, né? Esse sem fundo, não. A troca de energia que está muito alta aqui dentro da casa. A vibração aí acelera as partículas. Pronto. É. Meio Aí você foi lá para se livrar de baixas vibrações. Ai, ai. Vamos pensar. O que é o plano espiritual? O plano físico é um espelho do plano espiritual, né? Isso aí. Mas a pergunta não foi essa. Pra chegar lá, né? O que é o plano espiritual? Talvez eu É o plano fora do corpo físico, energia. É o plano fora do corpo físico. Sim. Não é o plano de Deus para colocar no nível, assim? O plano de Deus para colocar no nível as coisas. Não. O espaço que nos rodeia, né, numa outra vibração, em vibrações diferentes, não tangíveis, não como é o nosso. Né? Sim. Também. Mais alguém? Não sei, filho. O que é o plano espiritual? Né? Aquele lugar ali que... Olha, filho. O plano espiritual, eu Com suas acredito palavras. eu, seja o plano que, além de nós sermos o espelho, né? É o plano onde auxilia o ser O plano humano, de físico. certa forma. Sim, tá certo. Mas isso é a Os função. quais A realidade foram parada. criados para trazer um equilíbrio na Terra. Logo, Sim. o plano espiritual, ele é um equilíbrio. Equilíbrio. Não, você foi quase lá. Foi bem, mas foi quase. Rodeou. Errei. Não sei, filho. Não é só concepção. Diga com suas palavras. Estamos aprendendo. Seria um plano que não seria ligado à carne, energia Energia. e... E o quê? Falta, né? A última coisinha para... Você, filha, a secretária de Peto Velho. É mais ou menos o que era o Dini e a Dibi Não, colocaram. sem as eles. Você. Esse é você. Seu. Então, é um plano criado por Deus para assessorar o plano físico e os... Isso é função. Então também fica difícil de dizer o que é. Primeiro ponto, o plano espiritual não foi criado por Deus. Foi criado por nós. Seres de várias dimensões. Onde eu estou, na nona dimensão, é plano espiritual? Sim, não? Sim? Não. Não? É o quê? Dimensão é plano mental superior. Não entendi isso, tá?
Vamos chegar lá. Plano mental superior. É dimensão. Quando falamos de dimensão, sabemos que existem as dimensões cósmicas do universo, correto? Certo. Que vão da primeira até a nona, e depois Deus na 13ª. As dimensões cósmicas do universo são onde se encontram os processos evolutivos planetários e universais. Correto? A Terra está em que dimensão? Terceira dimensão. Portanto, todos os seres incluídos dentro dessa terceira dimensão, cosmicamente falando, são seres tridimensionais. Ainda não. Não estamos na quarta, não? Vocês ainda vibram como terceira, apesar do planeta já estar em quarta. Não. Mas se eu falar assim, aí complica mais a cabeça de vocês. Certo? Estão acompanhando? A Terra é um planeta de terceira dimensão, portanto, cosmicamente falando, ele é tridimensional. As dimensões inferiores, de primeira a quinta, são dimensões que o processo evolutivo é mais complicado. Por quê? O que se tem nessas dimensões que faz com que esse processo seja mais lento? O que o ser humano tem que faz com que a sua vibração oscile? Emoções. Certo? É fácil para nós, seres de uma dimensão mais elevada, chegar até a sua realidade? Não. Portanto, cada dimensão de primeira a quinta tem subníveis conscienciais energéticos. Escrevam isso. Toda dimensão de primeira a quinta conscienciais Toda dimensão energéticos. de primeira a quinta tem subníveis conscienciais energéticos. São níveis dentro de níveis. Isso. Subníveis. Isso. Conscienciais. Mas Energéticos. dentro da consciência de vocês? Não, conscienciais dentro dessa dimensão. níveis conscienciais Energéticos. energéticos. Então, Peraí, grande toda peneira, dimensão, né? de primeiro a Uma quinta, peneira. tem subníveis conscienciais energéticos. Sim. O que é isso? O que são subníveis conscienciais energéticos? São Significa... divisões dentro, dentro dessas dimensões. Sim. Então, por exemplo, a primeira dimensão deve ter 1, 2, 3, sei lá quantas. A segunda tem 1, 2, 3. É isso. Vamos nos ater a de vocês aqui, terceira. Terceira. Significa que a terceira dimensão é 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e aí quarta dimensão. Toda dimensão, da primeira à quinta, tem 9 subníveis conscienciais. Por que 9? Porque é um Porque o número, 10 ela já passa para outro número. Esse é grande resposta, filha. porque é um número universal. É o número das dimensões cósmicas do universo. É possível para você estar encarnado na dimensão 3.3 e ter um subnível consciencial energético de 3.9? Acho que sim, né? Sim ou não? Sim. Não acho. Sim ou não? Sim. 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 E é possível para você estar, por exemplo, na encarnação 3.3 e ter um nível consciencial energético de 3.1 ou inferior até a sua própria dimensão? Acho que não. Não. Sim. 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 Então a gente não poderia auxiliar alguns que precisam de ajuda e tal. Porque tem médicos que trabalham, né, com certos Exus, que vão a cemitérios, para energizar alguns. O nível 3.3
ao qual me refiro é o plano físico. 3.3? 3.3. 3.1 e 3.2 é o plano espiritual da terceira dimensão. Fica mais baixo que o plano físico. Calma, filho, eu vou explicar. Os níveis 3.4 a 3.9 são planos espirituais? São planos de consciência. 3 pontos. Do 3.4 até o 3.9 são planos espirituais? São. Mas não da terceira dimensão? Não, tá. Por que não? Não é 3 Sim, ponto sim, alguma três. coisa? São, pois é. São os planos espirituais da terceira E por dimensão. que nós só temos especificamente 3.3? Porque é o ponto de fusão da carne humana. Ah, O 3.3 é o ponto da materialidade, é a vibração planetária. aqui seriam sutilizando a matéria, né? Sim. Aí quando... E para baixo, Fazendo ela mais grosseira. aí você vira o quê? Pedra? Não, mas Por você isso pode estar assim desdobramento. parada, né? Parada. Aquelas pessoas que é quase pedra, não? Preguiça. Os planos espirituais, isso é preguiça. Muito bom. Espreguiça. Os planos espirituais são 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9. Que são as qualificações energéticas dos seres de consciências mais elevadas ou mais baixas, capazes de trabalhar em energias mais densas ou mais sutis. Pois? Estão acompanhando? Então volto à minha pergunta. O que é o plano espiritual? São subníveis São subníveis, complete a frase, essenciais. conscienciais, fora de quê? Fora do universo. Não, Fora do plano físico. Fora do ponto material. Todo planeta tem plano espiritual? Sim. Não. Não, todo planeta não. Por que não? Porque existem planetas de sexta, sétima e oitava dimensão. Nós estamos perto da nona, então não tem a necessidade de um plano espiritual. Todo planeta de primeira a quinta dimensão tem plano espiritual? Você falou que tem. Eu não farei, estou perguntando agora. Primeira Você quarta. falou que De tem. primeira a Dimensão quinta de dimensão, primeira a quinta todo tem planeta- subníveis conscienciais e Sim, energéticos. sim, com subníveis conscienciais e energéticos. Agora eu Na estou verdade, fazendo não outra sabe. pergunta. Todo planeta de primeira a quinta tem plano espiritual? Eu acredito que sim. Sim? Sim. Sim. Sim? Sim, acho que sim. 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 Todo planeta de primeira a quinta que tem subníveis conscienciais e energéticos e, portanto, plano espiritual, são iguais? Não, Saber não. quais Não. planetas são de primeira a quinta. De acordo com a vibração do próprio planeta e das pessoas que vivem nele. Não sabe qual é a vibração que tem. Mas aqui, De acordo aqui com o nível de consciência entre ela mesma, a sua existência no universo e o conhecimento de Deus. Só uma pergunta. O que eu acredito é que a gente está nesses níveis aí, mesmo que eu não esteja vendo, está tudo acontecendo aqui ao redor. Sim, filha. Então, aí pode estar na quinta, na sexta, Não. na sexta não, né? Mas até a quinta. Nem na quinta. Nem na quinta aqui? Não. Se você está na terceira. Eu sei que é passar de ano logo. O Sol, ele seria considerado um planeta de alta vibração? Não. Não. Sóis são considerados irradiadores universais da frequência divina. Por isso muitas culturas
de povos antigos adoravam o sol como Deus. Dizem que os sóis são... Por enquanto vamos nos ater só a terceira dimensão, senão a cabeça de vocês vai dar volta e vocês não vão eu já estou entender. aqui, já Eu estou também meio com nós, né? complicado. Essa aqui já me complicou um pouco, essas dimensões aqui. Os subníveis conscienciais energéticos são as esferas espirituais. Um exemplo. Um caboclo. A entidade caboclo. Conhecem o índio? Nossa, conheço. Em que subnível você acredita que ele esteja qualificado? 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6.7? Não. 4. 3.4. Por quê? Ele acima do Exu, né? O Exu seria o... Ele é a primeira entidade espiritual acima da linha inferior, que seriam os Exus, Egum, os povos de Uru e assim por diante. Que seria 3.3. 3.4. Não, Jesus. 3.3 Não, 3.3 é você. Você é Exu? Não. 3.2. já é a parte... Estamos. Estamos falando do caboclo agora. Ah, tá. Deixa eu a senhora. Preto velho fala devagar, para vocês entenderem. Mesmo assim vocês não entendem. Tá acompanhando, filho? Esse negócio Sentar próximo não está ajudando muito, não é isso? As coisas todas dão Ei, a sua tarefa está sendo hercúlea hoje. Esse é sempre, filho. Putz, grila. Tá difícil mesmo. É bom gravar, depois você volta no vídeo e você... Seria ótimo. Esse está gravando? Tá gravando? Esse Tá tá gravando. gravando? Mas tá gravando aqui, depois pega a cópia com ele, entendeu? Você bota O meu tá gravando. vai ouvindo, aí você assimila melhor. Ah, entendi. Aham. Ô, Certo? professor, Conseguiram entender caboclo? Sim. Por que caboclo está dentro da 3.4? Por que ele não está na 3.5 ou na 3.2 ou na 3.1? Nós estamos em evolução ainda. Por quê? hierarquia. Energias pesadas, Sim. mas eles estão mais... Sim, abaixo da nossa são energias consideradas mais densas que a nossa. E o que eu falei sobre a entidade caboclo? A energia mais elevada. A primeira entidade Fora do plano do nosso mais plano. denso. Mais denso. Em que nível energético estaria, portanto, a entidade preto velho? 3.5. 3.6. 3.6, quase 3.7. O Herê seria 3.7, né? Ele é 3.7. E o Santo 3.8. Não, 3.9. não. E quem seria então 3.5? 3.5 são entidades da linha de Oriente. Ah, isso mesmo. Então, banda diz que o caboclo evolui, aí passa para Vitória do Oriente. Oriente, depois vai isso aí. Linha de Oriente, esse é todo o povo que trabalha na linha de Oriente. O próprio cigano é Oriente. Ah, mas o cigano não trabalha na linha de Exu? Sim. Mas como ele pode ser de 3.5, que é a linha de Oriente, e trabalhar na linha de Exu? E como você pode estar na terceira dimensão começando com um anjo? Deus. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Certo? Lembremos da primeira parte, O que é vibração? vibração. Sim. Sim. Se você está numa determinada vibração, você tem uma liberdade de oscilar, certo? Sim. Não esqueçamos disso. Então eles. Uma coisa está ligada à outra. Em que nível seriam os seres de 3.9? Os que estão quase em quarta. Bastante ascendendo. Orixás. Sempre, orixás. Afastadinho, afastadinho. Mas só tem orixás? A gente está falando só de Umbanda agora. Só de espiritualidade? Não.
A espiritualidade é muito ampla. Quem são esses moços aqui que estão aqui? Mestres ascensionados. Mestres ascensionados. Os mestres ascensionados não viveram aqui? Não foram pessoas como você? E através de serviços e encarnações eles ascensionaram? Em que nível eles estão? Para mim seria lá para 3.9. quinta. Para mim seria para quinta. 3.9. Como é que o mestre ascensionado pode ser abaixo de um preto velho? Então, tem gente ali fora observando as aulas também. Até o O portão. orixá vem bem, Sentado em 3.8? uma cadeira. 3.9. Escutando bem longe, viu? As cadeirinhas pra dentro. 3.7, os hereis. Sei. No 3.8, quem estaria? Os de Eli. Ele pra santo. Os santos. Ele vira- Ah. As divindades. Ah, o senhor está falando do santo da Igreja Católica? Por quê? Só tem santo na Igreja Católica? Vamos, assim, eu vou fugir um pouquinho aqui, porque eu tenho uma curiosidade. Vamos falar do número 4. Sim. Falando do número 4, qual seria o 4.1 e qual seria o 4.8? Vamos nos ater por enquanto à terceira. Vai embaralhar. Quem está no ponto 3.6? 3.6 são Preto velho. ciganos. Ponto 6, preto. Não, Preto não, velho. Preto velho. Quase Ela é 3.7. Isso. 3.1 está. Quem está no 3.1 não tem? Vamos chegar lá. 3.6. Estamos falando dos mais Preto elevados. velho. Preto velho. Preto velho, Cigano é 3.6. 3.5. 3.5 ciganos e orientais. 3.7 hereis. 3.8 santos e divindades. Uhum. E 3.9 Mestres ascensionados. Só? Só mestres ascensionados? O que eu fiquei confuso é que para mim terceira dimensão estaria toda a materialidade. É porque Mas falta isso é conhecimento. hierarquia, né? Terceira. Aí eu fiquei aqui assim, Outra forma é hierarquia. meio... Certo? E 3.2? O Exu. Exus. Por que Exu está na 3.2? 3.3. é a primeira abaixo. E da por que roda. não na 3.1? Pois é, quem está na 3.1? Presta serviço, né? Porque na hora da Para cabeça- os de essa dimensão acima da nossa. Então Exatamente. 3.1 é o quê? Calma, filho. Eu acabo nem falar um, ela já quer saber. Essa filha é engraçado. Exus estão na 3.2, certo? Porque o Exu é o agente mágico transformador que desce da 3.2 até a 3.1 e algumas vezes até a primeira dimensão, dependendo das suas qualificações energéticas, para trazer para os seres de 3.4 e as superiores aquilo que nós, seres de energia mais sutil, não conseguimos acessar. Certo? Se se traz da 3.2, 3.1 e mais inferior dimensões para os outros que estão acima, isso interfere na vida dos seres que estão na terceira 3.3? Acredito que sim, né? Sim. Porque vocês estão quase no meio do caminho. Certo? O que são os seres de 3.1? Escravos de Exu. Almas, em geral, perdidas. Não só alguns. Almas perdidas. Por que na 3.3 também tem almas perdidas? Porque a terceira dimensão, 3.3, algumas almas que desencarnam são tão atreladas à matéria que não conseguem entender o processo de passagem. Aí, em vez de ir para o 3.1, E o 3.3 ainda é um plano vibratório baixo. O 3.1 seria um tratamento, né? Cheio. Aí eu pergunto para vocês, todos vocês viram
Ou já ouviram falar do nosso lar? Já. Sim. Ele é o quê? Colônia. Uma colônia, um hospital, não é isso? Isso. De regeneração. Local Bragança. Em que nível está nosso lar? Ele sai da terceira, não sai? Não? Tá na terceira? 3.1. Vamos falar nosso lar para dar um exemplo, mas cidades espirituais, cidades colônias espirituais que se tratam da regeneração. Em que dimensão elas estão? 3.1. Não, filho, Não. ela está na terceira. 3.0. Estou falando de dimensão, não de subnível. Ah, perdão. Ah, sim. Ah. Estão na terceira dimensão. Certo. Em que subnível? 3.1. Não. Não, 3.9, né? Teria, Não, teria que estar no nível superior para poder. 3.3. não, 2.8. não. Teria que 6. ser acima de No 9 seis, pontos, então. 3.4. 3.4. Fala. Por quê? Estaria Sim. superior a gente Porque o primeiro- e inferior primeiro nível aos depois outros que a níveis. gente- É, o primeiro nível é assim. Então as almas saem daqui e vão para esse tratamento para poder ter. E se a sua vibração for ruim quando você desencarna? 3.1. Ah, isso vai ser Vai para um 3.1 subnível. porque Sim. são as almas perdidas. Mas por que cidades colônias espirituais estão no 3.4? Está mais próximo da realidade, da vibração do 3.3. Sim e não. Não só por isso. Tem mais coisas. Seria o limite da transição da nossa para o espiritual? Sim e não também. Porque todas essas outras são espirituais, certo? Porque na 3.4, filhos, que é só um acima da de vocês, ainda é possível acessar espíritos e almas perdidas de dimensões mais inferiores, que são os trabalhos de resgate nas zonas umbralinas. Tá. É isso? Senão, como poderia ser feito o resgate do umbral? Não poderia. Então o Kappa e o Mr. M estão na 3.1, por exemplo. 3.2, mas estão trabalhando até mais inferior, até abaixo da 3.1. Aí leva para ajudar na 3.4. Isso. Pegam lá. Da 3.4 eles empacotam e mandam para nós. Só que aí tem todo um processo de encomenda que você não vai entender como funciona os correios. Escorreio. Faço ideia. Aí sempre vai uns errado. Isso. Mas aí nós juntamos um lote para mandar todo mundo de volta. Conseguiram entender? Agora vamos nos ater só a 3.3, que é a dimensão humana. Dimensão encarnada. O que seria um ser humano na terceira dimensão 3.3 com um subnível consciencial elevado acima da dimensão dele? Por exemplo, uma pessoa que tem um subnível consciencial de 3.5, 3.6 e assim por diante. Ele nunca ia ser estressado. Não sei se tem uma espiritualidade maior. Será, filha? Eu acho Agora que a não. dimensão do Ele acaba O que você falou, filha? Não sei se tem uma espiritualidade maior. Tem uma espiritualidade maior, tem uma visão maior Mais ampla. do mundo, de si mesmo e de Deus e o seu papel no todo. É? E o que seria uma pessoa que está na 3.3 e tem um nível consciencial vibratório inferior? Essa é a pessoa que não quer nada A com nada. sociedade em si, né? A A, sociedade ma- em si. É, a maior nós parte. estamos perdidos por aí. Ah, a maioria do pessoal que está aí é 3.3. Seriam os argentinos. Essa foi ótima. Eu nunca fui viajando. No caso de vocês, como vocês estão no Brasil, seriam os funkeiros. É isso. Eu não posso falar isso porque essa filha sabe fazer dança de bumbum. Eu Ué. não. Tá vendo, Liliane? Isso aí já sabia. E até Eu sem não música. sei. Eu não sei. Até sem E ela música, sabe Liliane. fazer a dança até sem música, que é pior. Olha, só mexe com quem tá quieto. Esse canal ficou com vergonha.
Pessoas que têm um subnível consciencial inferior à da dimensão em que elas estão são pessoas que são movidas pela massa. São aquelas pessoas que perdem um pouco a sua capacidade de raciocínio e vivem pelo prazer, movidas pelo instinto. Isso. Agora eu vou pegar um pouco no pé desse filho. Xuxa. Meu? Xuxa tem um bom conhecimento de esferas energéticas e algumas coisas assim, porque você é esotérico, como a Xuxa diz. Um pouquinho. Conhece, já ouviu falar dos seres ovoides? Sim. Em que nível esses seres estão? Ponto 1, 3.1. 3.1. Sua consciência está no 3.1? Não. Por quê? O que se explica e se ensina sobre os seres ovoides? Os ovoides são aqueles que perdem a consciência. Perdem a consciência. Seres ovoides é o seguinte, para quem não entende e não conhece. Pense no processo de evolução inverso, como se você estivesse evoluindo. A pessoa morre. E o processo de vida dela foi muito ruim. E ao chegar no plano espiritual, ao se deparar com o processo de vida que ela teve, ela entra num processo de negação. E começa a bombardear o seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, com uma série de informações de que ele não é uma pessoa, que ele não merecia, uma série de coisas e que ele não merece a ascensão. O perispírito é moldável, não é? O perispírito não é um plasma. Ele começa, portanto, a deformar o seu perispírito. Chegando a um patamar tão inferior que ele toma a forma de um ovo. Não ovo dentro da casca, ovo gema e clara. Eu só esqueci de uma parte. Ele perde a existência? Não, senhor. A existência não. Perde a consciência. Não, mas a existência ele continua existindo. Sei. Certo? Porque ele acaba tomando essa forma de um ovo. Por falta de reencarnação? Não, senhor. Seria a forma primária que ele veio? Não. Você nasceu de um ovo? É o que vem na cabeça. O que o ovo é? Vamos para a ciência. O embrião é ovo sinal a de cápsula vida. que engloba um embrião, cujo qual tem os alimentos em volta, as proteínas, para manter o vivo. Sim. Vamos falar numa frase mais simples. O ovo é uma célula. Um ser unicelular. O ser é formado de células, não é? Se você regride, você passa a ser uma única célula. Ele vai... Vai aglutinando-se para uma única célula. Uma única célula tem consciência? Mais primitivo. Primitiva, não é isso? Não tem consciência. Não sabe o que é certo, o que é errado. Vive apenas. Quer dizer, ele fica chateado com a condição que ele estava antes. Sim, Assim, ele se autopune. exatamente. Eu nunca vi isso, não. Nunca li a respeito. Para você ver que tem muita coisa. E fica nesse estado o tempo que... Algumas vezes milênios. E não consegue sair desse estágio sozinho, precisa de ajuda. Vê? E quem ajuda? Seres de uma vibração mais elevada. Em um primeiro momento é SUS. Deve pegar o cachorro. Chutar o ovo. Não, mas o ovo ele não é bem na forma ovoide, né? É como se fosse, assim, Como se fosse um ovo frito. ovo frito. Assim, né? Vocês chamam ovo estalado.
Isso. Caraca. Esses seres são usados por seres de vibração muito densa, eguns e seres demoníacos, para serem implantados nas pessoas para criar uma série de problemas, mas geralmente doenças no corpo físico. Esses seres são usados por Entidades de baixa vibração. Agora eu estou relacionando um negócio. São cientistas do submundo, né? Aí pergunto eu, Para causar doenças. sim, entre outras coisas, pergunto eu a vocês, esse ser ovoide que é usado por um ser, por exemplo, um demônio ou um obsessor, para plantar doença no corpo físico de uma outra pessoa, responde por seu crime? Não. Sim. Por que você não tem consciência? Ele não tem consciência no estado ovoide, mas ele se levou a esse estágio e ele permitiu, portanto, ser manipulado. As leis de totalidade. Só queria saber essas leis. Esse ser ovoide responde pelo seu crime em primeiro grau ou em segundo grau? Deve ser em segundo, É né? em segundo grau, pela falta de consciência. O ser que usou esse ser e manipulou para plantar a doença e os percalços na vida de uma pessoa física humana, responde por seus crimes? Sim. Sim. Com certeza. Em primeiro ou segundo grau? Primeiro. Em primeiro grau. Tem que aplicar Eu essas queria leis na ver o advocacia. Código Penal da Espiritualidade. Qual é? É muito extenso. A gente vai querer Você usar as teria leis que na fazer advocacia. outra faculdade. Mas é igual as duas, né? Agora, é incrível, quer dizer que então a gente, mesmo sem ter consciência, se a gente Se você permite se uma permitir, coisa, você também permite faz uma coisa parte. qualquer, né, em outro nível Quando a qualquer. vibração cai. Exatamente. Exatamente. Aí nós somos... Caraca. Por que, filhos? Vocês são seres Consciente. conscientes agora. Uhum. E, portanto, Agora nós estamos são nós estamos autorresponsáveis aprendendo coisas. pelo seu processo de evolução ou não. Agora, Sim, com certeza. A responsabilidade só aumenta. Conhecimento só faz aumentar a responsabilidade. Você errar por agora, ignorância, por agora é o reconhecer uma seguinte, coisa. agora se a gente errar agora... Paga menos. Agora Maneira sim, você porque paga. estão tendo mais consciência. Agora deu ruim. Acho que eu vou parar aí, hein? Vou embora. Vou embora, hein? Tô indo, hein? Ainda dá tempo Fui, de hein? desistir. O negócio agora vai ficar tenebroso, como direi. Olha, agora te contar, esses seres ovoides aí são muito incríveis. Quer dizer, você se anula. Mas aí então você pode pensar que, não precisa ser um ovo, mas uma pessoa que se anula ali, não faz nada, fica quieta no canto, Ela também vai responder pela sua porque está usando a vida de uma forma incorreta. passividade. Na Ela sua está passividade. desperdiçando a encarnação. Como é que, eu tenho uma curiosidade, tá? Como é que funciona esse tribunal da espiritualidade? O tribunal é um nome muito pesado. Nós usamos esses termos para que vocês consigam entender o que não conseguiriam. Mas tudo é sempre feito dentro das leis divinas. O processo divino ele tem uma única regra: evoluir. Se você não evolui, você vai precisar de anteparos mais pesados que lhe façam evoluir e lhe forcem ao processo de evolução. Quanto menos você evolui e mais se força a involução ou a ficar parado, mais artifícios você vai ter para poder evoluir. Então, mais responsabilidades. Conseguiu compreender? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Agora, sabendo da existência do plano material e da existência do plano espiritual dentro da terceira dimensão ao qual vocês estão em qual? 3.3. Eu pensava que eu 3.3. estaria em quarta. Eu Que é o pensei. plano material. Eu pensei que eu estaria em quarta. Mas aí ele disse que em terceira. Agora não. Filha, Não, entenda não, assim. boa, porque
Seria a quarta O dimensão planeta seria já o vibra. tempo, né? O tempo. O planeta já vibra na quarta dimensão. O planeta já está em quarta. Não, ainda não. Mas a realidade humana ainda vibra em terceira, exatamente por causa dos níveis subconscienciais. Os níveis subconscienciais planetários é o que possibilita a dualidade. E o planeta de vocês tem muita dualidade. E por conta disso, vocês ainda vibram em terceira. Um exemplo bem simples. Há 2 anos atrás, você aproveitava o dia melhor do que hoje? Dava tempo de fazer mais coisas do que dá agora? Uhum. Dá. Muito mais. Acho que sim. É. Por que as pessoas reclamam tanto de tempo hoje? Porque o tempo está acelerado, né? Por que o tempo está acelerado? O que aconteceu? Que fenômeno aconteceu para fazer com que o tempo se acelerasse? Saída de uma Está em dimensão para outra. quarta, e nós estamos O em planeta terceira, então. ascendeu. A vibração está Ah, Ele está A vibração está nós mais não. rápida. E a de vocês ainda não. O tempo passa mais rápido. Então por isso Cada questão do. Quais são? Ah, mas tudo passa muito rápido. Não, e você As ficar mole vantagens também, com dor de do cabeça, plano aérea, físico etc. é A vibração são diferentes. A primeira coisa é a própria aceleração individual do seu corpo sem a necessidade de muito mais esforço. Como perdi, perdão? Ele perguntou qual é a vantagem da entrada na quarta dimensão do plano material. O primeiro ponto é a obtenção da aceleração da vibração sem ter muito mais esforço. Porque se você vai estar vibrando numa velocidade mais rápida que a do próprio planeta, consequentemente vai ser muito mais difícil para você baixar a sua vibração. E você se torna menos alvo de ataques de vibrações inferiores. Fora que o tempo passa mais devagar também. Você consegue aproveitá-lo melhor. Percebam que falamos de muitas coisas em pouco espaço de tempo, Sim. porque a vibração está elevada. Só que é meio-dia agora? não importa a hora. Não, Só para ter uma noção do que a gente. Não é nem meio-dia. 12h40. Certo? Quase uma hora. Não, vou te contar, e agora eu fiquei meio assim mesmo. Tempo já pegamos. Aí voltamos então à pergunta que eu fiz. Vocês estando na terceira dimensão, que é o plano material, certo? 3.3. Estão entre os planos espirituais mais elevados e os planos espirituais mais inferiores do seu planeta, correto? Certo. Isso lhe afeta? Sim, claro. Claro. Sim, né? De que maneira? Positivamente ou negativamente? Das duas, né? Das duas. Por quê? Porque você está à mercê dos seres de 3.2 e 3.1, como você também está à mercê de seres de 3.5.6. Por que você Você é está o a meio? mexer? No meio do caminho. Só por isso? Não, porque Mas também a os matéria... seres de 3.2 seria mais ou menos a mesma coisa de 3.4. Por quê? Porque os seres de 3.2 não deixam os seres de 3.1 chegar a 3.3. Como se fosse uma Pelo fato de barreira. ele estar na matéria? Não. Estou perguntando por quê. Por que vocês estão a mexer tanto das dimensões inferiores quanto das superiores? Porque a gente vai depender da vibração do Vai depender da sua vibração. Viu que voltamos ao início? Tudo gira em torno da vibração. Exatamente. E por falta de conhecimento, a gente ainda não quer sair da 3.3, né? É isso. Ninguém quer ser caboclo, ninguém quer ser preto velho, ninguém... Mas se a gente sair da 3.3, ele já vai para 4.0, né? No caso de vocês é um caso especial e diferente por causa dos trabalhos que estão sendo direcionados. Aí isso já envolve muita coisa que vai fugir à compreensão e vocês não vão entender como. É como o exemplo de Saint Germain. Saint Germain, esse é um mestre ascensionado, não é isso? Em que dimensão ele se encontra? 3.9. Não. Na nona... Ele está na nona dimensão cósmica do universo. É o único mestre ascensionado
planetário que está na nona dimensão. Ah, é? Por quê? Que ele conseguiu colocar tudo em ordem. Ele. Deu Os conta serviços do- prestados. Aham. Deu conta da tarefa. O trabalho dele foi desempenhado de uma maneira tão acima das expectativas que a projeção energética dele o jogou diretamente para a nona. É chama violeta. Você chama o Violeta, se ele não vier, o problema é seu. Chama Violeta, sim, o serviço dele. E parece que na época, é o que ele conta, né, que alguns mestres não acreditavam no ser humano que pudesse ajudar com a chama violeta. Tem muitos Aí que não ele chegou e acreditam. disse, não, eu vou tentar, vou testar. Aí ele jogou a chama violeta e o pessoal começou a fazer, aí elevou a vibração para ele e para nós, né? E no caso do, um exemplo recente agora, o Chico Xavier, Isso. pela consciência, mediunidade toda, ele foi para que nível? Ele foi para o nível 3.6. 3,6. Seria o nível do caboclo. Do Muito velho. muito velho. velho. Ou o mentor. Os mentores também estão no 3.6. Os missionários, né? 3.6. Missionário e mentor é quase a mesma coisa, só muda essa nomenclatura. E no 3.2 e 3.1 tem seres demoníacos? Acredito que sim. Tem. Inferiormente também. Porque se no 3.1 estão as almas perdidas, Todos os seres demoníacos são demônios? Não. Não. Muito bom, filho. Eles são parte de Deus também. Sim. Mas se você respondeu a resposta certa, mas com pensamento errado. errado. Todos os seres demoníacos não são demônios. Isso? São pessoas O que que são engendram, seres né? demoníacos? São pessoas São seres que engendram, fazem fomentam, a vibração né? inferior. Que eu acho que os mestres falam que tem umas dimensões assim, do pensamento que você... Os pensamentos inferiores. É isso? Os seres demoníacos vão ter uma aparência demoníaca, certo? Todo ser de aparência demoníaca é demônio? Não. Não. Só vibra diferente. Só Seres vibra demoníacos, diferente. Então seria o que? Está Mas aí ele fica Seres com a que forma vibram também. numa vibração inferior. Mas eles ficam com a forma? Sim, filho. O perispírito é moldável, lembra? Lembra do ser ovoide? Ah, é... Vou dar um exemplo. Ovoide. É isso? Você tem uma avó. Essa avó sua, muito amor, você. E era muito amor, você tinha também. Ela morre. E ela se liga a você, porque ela tinha muito amor a você e fica lhe acompanhando. Você vira evangélico, vai para a igreja e lá ele expulsa demônio. Vó volta. Você volta à igreja e ele expulsa demônio. Sai demônio. Ela volta. E esse processo se repete ao longo da sua vida. Ela começa a acreditar que é um demônio. Começa a tomar forma de demônio. E a vibrar como um demônio. Ela é um demônio? Não. Ela é sua avó. Que pensa que é um demônio. Aí são os seres que nós chamamos de seres demos. O que são os seres demos? Pessoas desencarnadas que acham que são demônios. E as pessoas encarnadas que acham que são demônios? Quando morrerem, vão já com a forma pronta. Moldadas. Já estão moldando desde encarnados. Já adiantou o trabalho. Tem essas pessoas que cortam a língua no meio, Mas fazem coisas. já estão já com uma série de Não, processos daí é nas aquelas suas pessoas que costas. são né? Corta a língua no meio aqui? Corta a língua dividida em duas. Pra quê? Se ficar com língua igual de cobra. Que isso? Nunca vi isso.
Normalmente o Esse, pessoal filha, vê. você é bem de conhecido. Esse? Eu tenho um amigo que fez. Você tá brincando? O cara faz isso? Corta um tanto assim da língua. É. Biforca a língua. Aham. Meu Deus, nunca Tem vi. pessoas que colocam implantes subcutâneos Isso, exatamente. para ficar com caroços e sífilis. Isso aí. Negócio. Limam os dentes para ficar com os dentes afiados. Tudo isso. Muita coisa. Tem doido pra tudo. Então esse na verdade é um demônio. Apesar Você de sai depois, você pode olhar para ele e faz roçar capeta. Já tá ensaiando. Que ele já vai achar até gostoso. De vez em quando eu falo com ele mesmo. Olha o bichinho aí. Que Isso é doideira. bicho. Marimbondo. Maribondo é bicho de Queiroz, né? Não é bicho não. Chão, filho. Santo. Marimbondo é bicho de caboclo. Oxe. Olha, muita Em coisa. que plano vocês se encontram? Tô me sentindo um pontão Eu bem Isso é sem nada disso. No o plano físico. Isso. Agora eu resolvi escutar. E quem não sabe nada disso é um terrível, né? Eu tô aqui no que plano? Não sei nada disso. Você está no plano espiritual. É? Não, filho, você está no plano físico. Eu sei, mas eu tô sem saber nada disso, caralho. Por isso é algo. Nós também estamos aprendendo. Não, você não sabe. verdade dela. Não, Nós também não, estamos Em verdade, se nós fôssemos parar para falar mesmo, o velho ia falar em que plano vocês estão. Plano lascado. Também tô achando. Ou plano boiando. É, Boiando, boiando boiando do que- lascado é o mais próximo. Todo lascado. Primeiro passamos no plano boiando, depois entramos no plano E agora a gente lascado. tem consciência. No do que plano fazer, né? material ao qual vocês se encontram, como evitar ser alvos de ataques dos planos inferiores e infernais? Esse é bom. Como Excelente. evitar Elevando a ataques. vibração. Elevando a vibração. Como Sempre elevar a volta vibração? Com bons pensamentos. Como Sempre vai ter voltar bons aí. Sempre vai voltar a isso. Por isso ele foi o primeiro tema. E quando o cara já colou? Tá, aquela questão. Você teve uma dor no quadril. Sim. Aí você está cismando com aquela dor. Vai piorar. Vai piorar. Você vai atrair coisas para se alojarem no seu quadril. Então você esquece aquilo. Mas se você esquecer automaticamente, não é suicídio indireto, pois aquela doença pode se agravar. Se eu ficar por muito tempo, filho, procura um médico. Aí é uma questão de É. bom senso, É né? isso. Se você perceber que você, trabalhando apenas a vibração, consegue a autocura e Beleza. sumir, era só da sua cabeça. Eu faria uma oração de São Germán, assim. É isso. Você pode fazer para São Germán e para qualquer um outro. É. A oração de São Germán. Acho. Então, como evitamos ataques espirituais? Aumentando a Vibração. vibração. Oxe, você vai ficar imune dos ataques? Não. Não. Quanto mais ataque você tiver, mais você eleva. E consequentemente, quanto mais você elevar, mais ataques você vai ter. Sim. Uhum. Porque Então estaremos propensos. Na batalha é verdade, a gente constante. só mantém É. aquilo. É Aí vai uma entrar constante. o orar e vigiar. Lembram da faixa de tolerância? O tempo entre a queda da vibração e a Que volta vai fazer diferença. para a oscilação perfeita é que vai fazer a diferença entre o ataque ser mais eficaz ou menos eficaz. O tempo de Paulo devia estar duração aqui para escutar isso. da saída Da faixa de tolerância. de duração da saída da Aí aquela faixa de tolerância, você falou da depressão, né? Tá? Então tem a ver também com as pessoas bipolares. Sim. Porque aquele sobe e desce. É, faixa de tolerância. né? Mas as pessoas bipolares têm uma faixa de tolerância diferente. É. Como eu disse, no mundo espiritual, tudo tem os seus atenuantes e os seus agravantes. Porque a pessoa é passível de uma doença mental. Então nós falamos agora de plano espiritual e de plano físico. E o que seria o plano mental?
É a tua consciência, a sua evolução. É a sua consciência. Você pode ser 3.3, mas com uma consciência maior. Que a gente Exatamente. está buscando aqui. Como pode ter uma consciência inferior. Claro. Inferior. O plano mental vai interferir na sua vibração e fazer com que Sim. você oscile mais ou menos? Sim. O plano, né? Plano mental? Sim. Acho que sim. Sim. É um conectado ao outro. E como nós melhoramos a condição do nosso plano mental? Pensando em coisas boas, controlando as emoções. Controlando as emoções. Miguel. Hoje nós não saímos disso, né? Agora me digo, às vezes eu controlo mais a minha emoção, quando eu percebo que eu estou assim, emocional, aí eu fico observadora. Quase sempre, né? Isso. Muito. Aí é o seguinte, mas aí quando eu entro na observação, aí eu consigo. Neutralizar. É. Sim. Então eu acho que a observação. Mas cada pessoa tem uma fórmula específica. Ah, é? Claro, você não é igual a ele, que não é igual a ele, que não é igual a ela, que não é igual a essa coisa, cara. Aruanda tem qual dimensão? Aonde é 3.6. Tá dando cola, tá aí, velho. Tá dando fala no nome. Vocês têm plano mental dentro do plano tridimensional material? Tem. É a Tem. plasmação, né? Claro. Um exemplo do seu plano mental em ação. Fantasia. Não, fantasia é a Disney. Plano mental em ação. Um exemplo do seu plano mental em ação. Um exemplo bem fácil. Vou dar o exemplo desse filho. Né? Você queria trocar carro, não queria? Uhum. Trocou? Ok. Agora Por quê? Porque já tava, aquele carro já estava me incomodando. Não, não é esse. Por que você conseguiu trocar? Pensamentos, elevação. Porque queria. É, Ele vontade. plasmou antes da coisa existir. É claro que no caso dele ele teve ajuda. Olha que fazer, né? Algumas vezes eu já plasmei o que eu queria e desandou tudo. Simplesmente Em algum momento tudo a foi sua vibração decaiu, dando margem a algum ataque que fez com que seus planos fossem vistos como falhos. Mas geralmente acontece ainda. Mas para que o plano material consiga trazer para que o plano mental consiga trazer para o plano material a plasmação da realidade, vocês precisam de 3 coisas: fé, desejo e vontade. Eu vou explicar os 3. O fé é a crença. O desejo é o início da movimentação energética que você faz para que aquilo aconteça. Você começa, no exemplo desse filho, a procurar anúncios de carro. Ele está desejando um novo carro. A vontade é ele marcar com a pessoa que vai vender o carro para ele e ir lá. É no plano material. Ele poderia muito bem marcar e não ir. Faltou a vontade, ele não trocou o carro. A sua ação ali, né? Mas isso pode, por exemplo, se eu quisesse um carro, mesmo sem condições, eu ia lá marcar com a pessoa e ver o carro. Se você movimentar o fé e o desejo, o aqué vem. Mesmo que do nada. Que hoje você não tem essa visão. Eu vou marcar um encontro. Poxa. O que explica quando a pessoa está ali quase beirando o momento de passar fome? Ela precisa alimentar filhos. Não tem de onde tirar. Usa fé. Exatamente. Ela tem fé e tem desejo de alimentar os filhos, mas não tem condição. Ela vai aos mercados, às vezes olhando e começa a pensar, tem que roubar para dar para os filhos. De repente, uma obra de caridade que ela nunca conheceu, nunca viu, vem e dá a ela tudo. Verdade. Ela começou a Plasmar. aquilo, né? Quem sabe, de repente, um famoso preto velho não dá um carro para você. Aí, de repente,
Um carro, uma casa, uma mulher, um trabalho, é tanta coisa. O cachorro já tem. Isso, achou pouco. Só Né? Já não tá do nada, né? De O alguma cachorro coisa. é sei, já fala, é meu cachorro. Os ciganos mais antigos, eles tinham a mania de, sempre que, vamos supor, eu quero comprar um cavalo, né? Vou para uma feira de cavalos. Aí ele ia pensando, né? Pelo caminho todo, eu vou trazer o melhor cavalo, eu vou trazer o melhor cavalo, eu vou trazer o melhor cavalo. Quer dizer, é a mesma É a mesma coisa. Eu acho que para mim falta às vezes uma constância dessa. Eu paro no meio do caminho. Mas você tem essa constância, porque ontem você falou a questão dos borrachudos, que eles não te atacam porque você decreta e tal. Então você tem. Algumas coisas para algumas pessoas são mais fáceis do que outras. Então, Cada um tá você só não direcionou a constância, talvez. E quando você se auto-sabota? Aí nós ficamos olhando e falamos bem feito. Toma! Posso dar um... Não, aí tem que dar uma dica também de como não se sabotar. Mantendo a vibração elevada. Pô, o cheiro tá eufórico, velho. Posso fumar um pouquinho do seu cachorro? Quer tirar o sono? Não, porque o cheiro tá muito bom. Tocando no céu. A minha mãe que gostava. Cãibra? Cãibra. Bate no chão. Bate no... Sim, mexe. Certo? Estica. Então agora o Vero vai fazer uma pausa. Isso? O Vero vai fazer uma pausa para vocês almoçarem, ficarem tranquilos. E aí quando esse Vero voltar, nós vamos fazer uma pequena avaliação sobre esses dois temas que foram falados agora. Olha, eu vou te contar. É muita coisa, né? É muito cheiroso isso. É muita coisa que você Então não teremos 2 horas de almoço não, hein, gente? Não. Meia hora. Não, Meia hora. Meia hora. é só um. E você Aí, quer? se não quiserem lá, um só ou 2, vai lá, compra quentinha, traz pra cá, não sei. Eles que sabem. Calma. Tipo assim, eles vão sair pra almoçar. Eu falo assim, quem não quiser ir também por causa do calor, Heraldinho tá de carro aí, não. Pode ir ali, compra 2, 3 quentinhas e aí faz um mutirão de Eu vídeo. faço deixo não. Você- Tem jeito nenhum. Você acha que a gente pode fazer uma fritada aí? Tem ovo? Tem couve de ontem, um pouquinho de Ei, arroz, ei, tem. tem uma salada, a gente faz uma salada e uma fritada, eu faço rapidinho Também. uma fritada. Ah, vê o uma que é mais salada, prático, né? E É, tem ué, arroz mais de prático, ontem. rápido Ei, a e gente nem eficiente. sai, sem brincadeira, acho que é uma boa. Ah, Eu tem faço- eu refrigerante, posso aí ela vir com vai fazer pica- salada, tem arroz. Eu acho o seguinte. Da fritada. Dá mais trabalho. Dá mais Vai trabalho. lá e Aí a vai. gente vai lá, compra, vem aqui, almoça e acabou, entendeu? Não, Pega ali pode, uma quentinha, não um podem negócio comer ali carne atrás. vermelha, hein, gente? Pode não? Esse hoje não se pode Carne comer carne. vermelha não. Isso. Então tem ovo aí, tem arroz. O Débora faz salada. Eu faço uma fritada legal pra gente. Então tá ótimo. Com arroz, um pouquinho de arroz. E a salada acabou. Já O Vero vai se embora aqui, Ovo daqui a pode, pouco né? eu volto. Então, Isso? Sim, senhor. Se o ovo pode,